Boa tarde, Luan Sequeira, Rádio Craque Neto. Eu queria te perguntar em relação a essa semana, né, que os titulares não foram relacionados para o jogo contra o Liverpool, né, até você disse em relação a treinamentos e tudo mais, queria ganhar pelo menos mais um dia quanto a isso. E aí chega o jogo de hoje em casa, mais de 42 mil torcedores não mostraram uma evolução em relação principalmente à derrota contra o Atlético Paranaense. O quão foi importante essa semana e por que você acha que o Corinthians esteve abaixo hoje contra o Bragantino? Porque o futebol, cara, acontece dessa forma. Você às vezes fala assim, o time viajou, vai chegar cansado e vai ter uma derrota. E o time vai e ganha. Você tem uma semana livre para poder jogar e de repente não consegue jogar. Pertence ao futebol, né? Então, a justificativa, cara, nós não conseguimos jogar como deveríamos jogar, independente de você ter uma semana livre ou não ter uma semana livre. Nós já tivemos quarta e domingo e jogamos jogo mais intenso que jogamos hoje, tendo uma semana livre. Já jogamos mais intenso. Então é futebol. Temos que continuar trabalhando. Vanderlei, bom dia. Já boa tarde já, né? É claro que o treinador não gosta de avaliar individualmente, mas nesse caso é importante até ver o que você pontua com relação a esse jogador, porque no ano passado números importantes do Yuri Alberto. Tanto que ele foi contratado em definitivo, foi uma das maiores contratações dos últimos anos da equipe do Corinthians, mas só que o torcedor já olha meio ressabiado para esse jogador. Queria que você falasse se, para os próximos jogos, o Yuri continua como titular, a leitura que você faz desse jogador tão importante do seu elenco que há tempos não marca. O centroavante vai ser sempre cobrado, se ele não marcar, vai ser cobrado. Hoje eu já vi alguma coisinha ali. Parece que o Roger está 6 jogos sem também fazer gol, né? Isso vai ser cobrado. Não tem como ser diferente, cara. O cara não bota a bola para dentro, eles vão cobrar, vocês vão cobrar, entendeu? Agora, se ele foi contratado pelo valor que foi contratado, se destacou, é que ele tem qualidade, né? Aí o momento dele, me permite dizer, não é o momento dele. Nós não estamos com uma equipe jogando bem e aí vai surgir, para quem não faz o gol, que é o centroavante, o zagueiro toma o gol, aí vai surgir individualmente peças que vão ser mais criticadas ou menos criticadas, né? Dentro do jogo. Professor, boa tarde. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Há poucos meses você falava de que o Corinthians ia lutar na parte de cima da tabela. A gente está se aproximando aí, próximo da metade do campeonato, o time pode dormir nessa 13ª rodada na zona de rebaixamento. Queria saber se você acha que essa sua projeção ou perspectiva mudou e se o Corinthians hoje corre risco de rebaixamento. Não, hoje não, né? Não tem tanto jogo pela frente, né? Você falar isso. E aí se você pegar, parece que foi no ano que o Flamengo foi campeão, né? Quando estava para terminar o segundo turno, né? Então teve bastante jogos, né? E o Flamengo começou a ganhar, e é um jogo de campeonato de 3 pontos, 3 vitórias, muda bastante a tabela, né? Eu não gosto de fazer essa projeção assim, eu acho que nós temos que brigar, e podemos brigar para ganhar o campeonato, não, só a Copa do Brasil. Para brigar uma vaga de Libertadores, 3 vitórias, 4 vitórias, para a gente poder subir na tabela. Então, a gente vai fazer a projeção diferente da que você faz. Hoje, né, é complicado, mas amanhã você não sabe o que vai acontecer, né? Depende da tua projeção de vitória. Se você conseguir ganhar 3 jogos seguidos, você pode ter certeza que a nossa pontuação melhora bastante. Timburgo aqui, boa tarde. Você chegou a 16 jogos com 8 derrotas, né? Metade dos jogos com derrotas. Desde que o Corinthians voltou da Série B lá em 2008, você tem o segundo pior aproveitamento desde 2008. Como que você recebe esses números? E queria que você falasse, você está satisfeito com o seu trabalho? Você acha que daria para estar fazendo mais? Ou está dentro do que você imaginava diante de todas as dificuldades que você encontrou? Obrigado. Claro que eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Todo mundo queria uma coisa melhor, né? Então, acho que gostaria que o Corinthians tivesse ganho todos os jogos, que a projeção fosse diferente, né? Fosse uma projeção diferente. Então, pode passar a culpa. Eu não estou satisfeito e deveria estar produzindo mais, e o técnico vai ser sempre responsabilizado, né? Mas desde que eu cheguei aqui, né, principalmente você, né, tuas perguntas são sempre no sentido de que tem uma dificuldade a mais de alguma coisa. E a gente acha que tem coisa que está faltando, a gente sabe que está faltando coisa. Senão você não faria essa pergunta, o torcedor não estaria insatisfeito, não faria pressão na gente, não estaria lá no CT para conversar. Então a gente sabe que isso está
com inteligência, que você é um rapaz inteligente. Preste bem atenção. O processo não é um processo meu só, é um processo que vem ao longo de tempo, a gente tentando fazer as coisas acontecerem e o Corinthians também tentando fazer as coisas acontecerem. Então, cara, a gente quer fazer o melhor, mas nem sempre você consegue. Não quer dizer que o trabalho seja um trabalho que não tenha qualidade, que não tenha um objetivo, não. Muito, a gente tem qualidade no trabalho e tem objetivos a serem alcançados. Não estão acontecendo. Alguns jogos nós poderíamos ter resultado melhor. Por exemplo, hoje eu achava que nós poderíamos, pelo segundo tempo, não contra o Atlético, me perdoe dizer contra o Atlético. O Atlético nós não merecíamos nem empatar, porque nós dominamos o segundo tempo, mas não fomos contundentes para poder criar situações de gol. Contra o Atlético Paranaense, desculpa, o Atlético Paranaense. Hoje não, nós fomos, no primeiro tempo, antes de sair o gol deles, nós tivemos possibilidade de fazer o gol, e no segundo tempo nós fomos contundentes de poder fazer o gol e empatar o jogo, mas não foi o que aconteceu. E isso faz parte do jogo de futebol, né, da análise, a tua análise, né, ser dessa forma, e eu respeito a tua análise, ela faz parte do que está acontecendo no momento, e a pergunta pela minha parte profissional, se eu estou satisfeito, se eu falar que eu tenho que tomar porrada de todos vocês. Tem que tomar pancada, não tem como ser diferente. Vanderlei, boa tarde. Daniel Lian, da Jovem Pan. Eu gostaria de saber sobre o seu novo reforço, Matias Rojas, se você já teve contato com o jogador, conseguiu conversar com ele, como você pretende encaixar esse reforço na equipe para melhorar a criação e até mesmo a finalização da equipe do Corinthians? É um jogador que foi analisado bastante, né? Quando nós contratamos, eu conversei com ele, olhando para ver como é que seria, né? E é um jogador que tanto joga por fora, né, como por dentro, né? E vai ajudar bastante na equipe, né? Então, a gente vê uma projeção, ele podendo entrar, trazer muita coisa boa para a equipe. Eu acho que ele vai somar bastante, e no momento em que nós vamos jogar jogo decisivo, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, já afunilando em cima cada rodada terminando, né? Vai começando a contar a rodada para frente. Acho que ele vai trazer coisa positiva para nós. Boa tarde, Vanderlei. Guilherme Agrela, do Dimensão Esportiva. Eu queria te perguntar um pouco sobre a questão psicológica do time, né? Hoje o Corinthians tomou um gol mais uma vez quando era melhor na partida. Não fez um segundo tempo bom, mas aquele jogo que as coisas não dão certo mesmo. Então eu queria te perguntar como trabalhar, especialmente um time formado por jovens, que você vem colocando muitos garotos, como foi o caso do Gabriel Moscardo hoje, por exemplo. Como trabalhar, né, esse momento conturbado de falta de vitória, zona de rebaixamento, dentro de um time em crescimento, no trabalho que você está começando agora. Então essa questão psicológica do time, por favor. Isso tem sido uma constante, trabalhar a parte emocional dos jogadores, né? E você vê o gol, né? O abatimento que traz a equipe, depois você tem que voltar de novo para crescer de novo, né? O gol contra a gente fica saindo atrás, a gente tem um choque ali, ver que de novo, outra vez já acontecendo, e realmente abate a equipe. A gente tem que fazer um trabalho buscando melhorar para o jogo seguinte, né? Então é um trabalho constante que a gente está fazendo, e nós temos que melhorar, Essa é a grande verdade, assim, de você analisar, por isso que eu falei que a responsabilidade é minha, eu tenho que tomar pancada. Nós temos que melhorar no geral, essa é a grande verdade. Não adianta você melhorar individualmente, tem que melhorar coletivamente e saber que a intensidade do jogo, ela é totalmente diferente daquilo que nós temos praticado, e a cobrança vai existir para todo mundo, para mim e para os jogadores. Vanderlei, boa tarde. Hoje o Corinthians ele sofre um gol relativamente cedo, aos 17 minutos do primeiro tempo. E por mais que tenha passado mais de 70 minutos atrás no placar, o Corinthians ficou os dois tempos atrás do Red Bull Bragantino, também na posse de bola, uma marcação um pouquinho mais atrasada. No começo do seu trabalho, você falou que com o tempo você faria uma marcação que te agrada mais, uma marcação alta, em cima, agressiva. O Corinthians veio de uma semana cheia de trabalho, seguido de um período de 11 dias sem jogos há poucas semanas. Queria saber o que falta agora para o Corinthians ter essa marcação mais agressiva e não ser tão permissivo sem a bola como foi hoje. Bem prático. Para você fazer uma marcação agressiva, você tem que o jogador em condições de poder fazer uma marcação agressiva. Intensidade, eu acabei de falar agora no momento de intensidade do jogo. Para você fazer uma marcação, você tem que ser intenso dentro do jogo e ter mais ações de alta intensidade dentro do jogo. O nosso time não é um time para poder jogar com intensidade no campo do adversário marcando, ponto.
Então você tem que montar a equipe de acordo com o que você pode. Todas as vezes que nós tentamos marcar adiantado, nós não conseguimos. É característica de cada jogador. Por isso que eu falei aqui, você cresce individualmente, mas coletivamente você precisa de avançar. E coletivamente, para um time poder marcar adiantado na linha mais alta, na linha média, tem que ter intensidade de jogo. Então você tem que analisar no contexto geral. Será que os nossos jogadores são jogadores adequados para fazer uma marcação adiantada, perde, pressiona? Você tem que ter a característica para fazer isso. É uma coisa que cabe a você. Eu analiso, eu sou obrigado a analisar, mas não sou obrigado aqui a expor tudo que vocês acham que eu vou ter que te expor. Mas vocês são obrigados a analisar, não assim por que faz ou por que não faz, analisar o contexto do futebol. Existe o atleta que tem alta velocidade, o atleta que trabalha em alta intensidade, o atleta que consegue correr 10 km, mas não faz 10%, 6%. Hoje, 6 a 7% de trabalho de alta intensidade para quem corre 10 km por hora. Então, isso é tudo uma situação que você tem que montar a equipe desta forma. Os melhores jogos nossos, me permite eu te contestar, os melhores jogos nossos foi quando nós fizemos a marcação alta, foi quando nós fizemos uma marcação na intermediária e bem compacta. Foram os nossos melhores jogos. Por quê? Porque você tem uma distância menor para percorrer. A intensidade é diferente. Não sei se eu consegui fazer você entender. Vanderlei, o que você pensou do jogo de hoje e que você transmitiu aos seus jogadores? Principalmente ali no primeiro tempo, eu senti você muito insatisfeito, gesticulando principalmente com os jogadores de meio campo, né? Eles não conseguiram compreender o que você queria para o jogo de hoje e até por isso o desempenho ruim do Corinthians hoje? Não. E só uma segunda pergunta para você completar a resposta. O torcedor do Corinthians ouve em casa as suas explicações, ele fica se perguntando, mas quando que o meu time vai começar a jogar bola? Você consegue dar essa resposta para o torcedor do Corinthians hoje? Cara, assim, eu falei algumas coisas aqui que geralmente não falo. Dá porrada em mim. Agora lá dentro, você, por exemplo, você fez uma pergunta aí, que por não ter exposição, né, hoje nós não abrimos coisa, será que eu treinei em cima do que o Bragantino faz? Será que eu treinei? Agora não tem que chegar aqui e dar porrada em todo meu jogador, porque eu tenho esses jogadores para nós jogarmos a competição. Mas será que eu treinei? Eu fiz aquilo que o Bragantino está fazendo? Por que eu estava gritando no primeiro tempo? Porque nós treinamos alguma coisa e sabia como o Bragantino ia fazer. E aí você vai falar de jogo de futebol. O que faltou no primeiro tempo, na tua análise? Que nós não pegamos, né? Não faltou? Intensidade no meio campo. Não foi isso? Não faltou intensidade? Então, eu acabei de falar para você uma coisa que é uma situação e aí você vai chegar, geral, quando que você vai falar, cara? Nós queremos melhorar, estamos trabalhando para melhorar. O futebol é desta forma, estamos trabalhando e eu quero melhorar. Eu quero que o torcedor do Corinthians, quero que a sua pergunta seja uma pergunta diferente, que seja aqui elogiosa para os jogadores, para a comissão técnica, para o Corinthians. A gente quer isso. Mas a gente tem que continuar insistindo porque a nossa equipe tem algumas situações que ela não evoluiu ainda da maneira como todas as equipes hoje têm que evoluir. Boa tarde, Luxemburgo. Matheus Pereira, TV Altiora. Luxemburgo, qual a sua avaliação do seu trabalho até aqui? E se você sente que é possível extrair algo a mais desse grupo? Quer? Eu acabei de falar que a minha avaliação, com os resultados, o número que nós temos é ruim. Tem que melhorar, no geral, equipe e técnico. Oi, Luxemburgo, boa tarde. Bruno Cassucci, do GE. Hoje, mesmo tendo poupado alguns jogadores na quarta-feira, hoje, mais uma vez, você sofreu com vários desfalques. O Adson, Fausto Vera, Pedro, enfim. Para quarta-feira, você já sabe com quais jogadores você terá o retorno? E mais, o Renato Augusto é um jogador que pode ter pelo menos alguns minutos na partida contra o América? Eu não queria entrar nessa coisa, né? Porque o Luxemburgo está falando agora de desfalque, disso, aquilo, outro, né? E está jogando a responsabilidade em cima disso aí. Cara, vamos ver amanhã, quando a gente se representar, ver como é que vai estar a situação do Renato. Está treinando, já está bem evoluído, né? Para ver como é que vai vir o jogador que foi contratado lá, o Rojas, né? E ver como é que ele vai se posicionar, como é que ele vai chegar. Ele está jogando naturalmente, ele está jogando, é um jogador que está com ritmo de jogo, e ver como é que nós temos que fazer a partir de amanhã, da representação, ver como é que eles vão se apresentar fisicamente para a gente começar a trabalhar para o jogo de quarta-feira.
O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, expressou a sua responsabilidade por todas as ações tomadas durante as últimas administrações do clube, especialmente no que diz respeito ao futebol. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Em uma entrevista exclusiva, o líder alvinegro enfatizou as conquistas positivas alcançadas pelo Timão nos últimos anos e salientou que quando assumiu a presidência, a sua principal missão era cuidar da parte financeira do Corinthians. Anteriormente, Duílio ocupou cargos de diretor cultural e diretor adjunto a partir de 2011. Durante o mandato de Roberto de Andrade como presidente, ele permaneceu nessa posição até 2014. Após um período afastado, ele assumiu o cargo de diretor de futebol, atuando como braço direito de André Sanches até o final de 2020. Entre as questões financeiras que o Corinthians está buscando solucionar, destacam-se as dívidas com jogadores que passaram pelo clube, incluindo um possível impedimento de transferências, como no caso do jogador Bozelli, além de pendências com empresários e atrasos de pagamentos relacionados à compra de jogadores. Desde a campanha eleitoral, Duílio sempre deixou claro que o seu principal objetivo seria reequilibrar as finanças do Timão. E aí, fiel, o que você está achando da administração do presidente Duílio Monteiro Alves à frente do Corinthians? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal aqui, você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai, Corinthians!